Chegamos agora em nossa viagem através de todas as várias e diferentes rotas em direção a Brahman, ao caminho do Bhakti Yoga ou devoção, o que significa que iremos falar, entre outras coisas, sobre os pontos a favor e contra os gurus. Falaremos sobre o método do guru, como ele funciona, o que fazer e o que o guru faz ou não faz. E falaremos muito sobre o meu guru, Maharaj, porque embora vocês não irão acreditar, ele é o homem por trás do cenário aqui. E esta é realmente a viagem dele. Eu sou somente o robô resultado. Bhakti, por sua natureza, não é uma prática na qual podemos nos sentar e imaginar intelectualmente. A devoção está ligada ao coração, e existe um pouco de absurdo em pensar sobre viagens do coração. A devoção é algo vivenciado em um reino que não é necessariamente conceitual e não se abre com facilidade para palavras. Hafiz, o poeta, disse: Ó, aqueles que estão tentando aprender a maravilha do amor através do livro-texto da razão, receio muito que nunca vislumbrem o ponto. Ele está nos dizendo que enquanto tentamos pensar sobre o nosso caminho no campo da devoção, não iremos muito longe, porque a devoção não é algo para ser pensado, mas para ser sentido. E para sentir temos que vivenciá-la diretamente, através do japa, de cantar os kirtans, do ritual, do mantra e da oração através da lembrança. Através de todas as práticas de imersão no amor, deixando que o amor aconteça a cada um de nós. Esse é o único caminho que nos levará a conhecer as práticas sobre Bhakti. Então, se vocês quiserem saber a respeito de Bhakti Yoga e ainda não estão realizando práticas devocionais, talvez seja uma oportunidade para começar a explorá-las. Sigam algumas delas e vejam como se sentem. Existem algumas sugestões no roteiro para montar uma mesa de puja e trabalhar com o japa. Por exemplo, vocês podem começar com essas ou descobrir alguma prática sua que seja certa para vocês. Comecem a nutrir a qualidade da devoção em vocês. A devoção pode ser dirigida para alguma forma de Deus que lhes atrai, o que na Índia é chamada de Ishtadeva, e pode ser direcionada a um guru. Pode ser dirigida a Gaia ou ao vazio ou ao seu gatinho. Pode ser direcionada a qualquer forma de Deus que abre o seu coração. Dedique algum tempo todos os dias e passe alguns minutos realizando alguma prática devocional ligada a esse ser. Cante, ore, ofereça a chama de uma vela ou algum alimento. Comece a abrir o seu coração, cultivando sentimentos de amor e apreço. O Gita está estruturado sobre a devoção. Embora esteja mais voltado para o serviço a Deus e com a sabedoria superior, tudo isso se encontra dentro de uma estrutura de devoção. Em certo momento, Krishna diz para Arjuna: é devido ao seu amor que eu estou permitindo que você ouça e veja tudo isso. A visão que Krishna proporciona a Arjuna, a visão da forma cósmica do universo, é a visão que surge quando o terceiro olho se abre e vemos sem olhar. É uma dádiva incrível receber esse tipo de visão. E a natureza impressionante e espantosa dessa visão foi concedida a Arjuna. Diz Krishna a ele, somente devido a seu amor, devido à sua devoção e pureza do seu relacionamento com Krishna. Seguindo a sequência exposta no Gita, começamos com o que chamamos de conhecimento inferior, que conduz a um certo tipo de fé. A fé da mente inferior na possibilidade de que possa existir algo que a mente superior saiba, embora a inferior não conheça. Para a mente inferior, isso é um salto de fé.
A fé nos leva a realizar as práticas, através das quais começamos a nos abrir um pouco, o que nos permite ter algumas visões ou alguma experiência imediata direta. O que nos conduz, por sua vez, a práticas mais profundas que finalmente nos proporcionam uma sabedoria superior, a sabedoria de Brahman. Mas toda essa sequência, que envolve Jnana Yoga e Karma Yoga, e purificação e todos os outros, ocorre dentro de um contexto de devoção, que é um pré-requisito para o restante dela. Todas as práticas dão frutos devido ao amor de Arjuna por Krishna. Na literatura sobre as práticas que nos conduzem a Brahman, que poderíamos chamar de literatura mística, existem descrições do que parecem ser duas categorias bem diferentes de experiência mística. Em uma delas, a característica dominante é escapar do mundo fenomênico e de tudo que o condiciona, que no budismo é conhecido como atingir o Nibbana. No outro tipo, igualmente frequente, de experiência mística, o amor é o fenômeno central. É caracterizado pela qualidade de ser absorvido em um amor todo abrangente. Elas representam as duas experiências alternativas de Brahman. Muitas vezes pode parecer que existe uma luta tremenda ocorrendo entre os Jnanis e os Bhaktis, entre o que poderíamos chamar de seguidores da cabeça e seguidores do coração. Entre as pessoas que dizem, não embarque nessas viagens emocionais, e aquelas que dizem, está ótimo, mergulhe no oceano do amor. Em contraste, a devoção pode parecer muito piegas e sentimental, enquanto que o intelecto parece claro e direto. Mas um dos sábios da Índia, quando lhe foi pedido que comparasse Jnana e Bhakti Yoga, disse: Jnana Yoga é como uma lâmpada, Bhakti Yoga é como uma pedra preciosa. A pedra somente brilha com a luz refletida, enquanto que a lâmpada é a própria iluminação. Mas a lâmpada requer uma atenção constante, mais óleo, um novo pavio, enquanto que a pedra continua a brilhar sem qualquer esforço da sua parte. A principal objeção que os Jnanis geralmente levantam sobre a Bhakti é que esse é dualista. Existe a pedra preciosa e existe a fonte de luz. Esse é o ponto crucial da sua oposição à devoção, que a devoção é, pela sua própria natureza, uma prática dualista. Para ser um Bhakti, você terá de ser devotado a alguma coisa, dizem os Jnanis, e como no final você terá que acabar com as distinções entre sujeito e objeto, não seria melhor não ficar agarrado mais profundamente a eles no princípio? Esse é um resumo geral do desenvolvimento da argumentação. Essa crítica ao Bhakti se fixa no pensamento de que o veículo para chegar ao topo da montanha precisa ser como o próprio topo da montanha. Por outro lado, um Bhakti, como eu colocaria a questão de um modo diferente. Eu perguntaria, posso permitir o uso do dualismo para chegar ao não dualismo? É certamente verdade que o dualismo pode ser uma armadilha e que nós podemos ficar presos ao objeto da nossa devoção. Jnana também pode ser uma armadilha, como já vimos. Podemos nos agarrar à nossa necessidade de saber. Todos os métodos são armadilhas. Temos somente que escolher sabiamente as nossas armadilhas e esperar que elas se autodestruam após terem servido ao seu propósito. Um método dualista, se utilizado com sabedoria, pode ser um veículo de primeira linha para o não dualismo. À medida que o método trabalhar, vocês irão além dele e o restante se desfará.
Então podemos reconhecer o problema e mesmo assim utilizar as práticas do Bhakti Yoga. Krishna diz no Gita: é muito difícil seguir em uma rota de mera identificação com o não manifesto. Isso é conhecido como o caminho superior, que não possui trilhos. Não é fácil dar o salto da nossa individualidade diretamente para o não dualismo. Para chegar até a sabedoria da experiência direta de Brahman, precisamos ser intensamente unidirecionados sobre para onde estamos indo. A lubrificação que pode engraxar esse processo e tornar toda a experiência bem mais fácil é um sentimento intenso de amor por aquilo para o qual vocês estão se movendo. Não importa se o chamam de um amor pela verdade, ou um amor por Deus, ou um amor pelo Guru, um amor pela mãe, ou um amor pelo vazio. O que importa é aquilo que acontece no seu coração, através desse tipo de intenso compromisso emocional a alguma coisa. Gravitamos na direção da experiência desse tipo de amor. E ela faz a abertura do coração acontecer com facilidade, muito naturalmente. E esse coração se abrindo nos permite então romper com nossa identificação com Manas, a mente inferior, porque ficamos muito ocupados focalizando os pensamentos do nosso ser amado. Os seus pensamentos se voltam naturalmente para aquele a quem vocês amam, não é assim? Se amam alguém, dificilmente conseguem parar de pensar nessa pessoa. Se amam a Deus e seus pensamentos estão constantemente voltados para Ele, eles não ficarão mais aprisionados no ego. Nos Salmos, Davi recita: como meu coração estava incendiado, minhas rédeas também foram trocadas. Ele estava usando a imagem da carruagem, assim como o Gita, no qual as rédeas são aquilo que controla a mente. Então, Davi está dizendo que quando seu coração foi aberto, isso facilitou que a sua mente se voltasse para Deus. Essa é a maneira pela qual a devoção reforça as práticas de Nani. Fica mais fácil voltar a mente para uma determinada direção utilizando as rédeas do coração. Minha relação com o Maharaj é um relacionamento de coração, um relacionamento de amor. O meu amor por ele teve início de uma forma bem dualista. Eu queria tocar os seus pés, olhar para a sua forma e ficar perto dele. Então, com o passar do tempo, não que o amor diminuísse, mas ele cresceu de um modo diferente. Ele continuou a crescer até que eu realmente não me importava mais se estava com a forma dele ou não. E então, quando o amor se aprofundou mais ainda, eu não fiquei mais me ligando àquele homem na Índia. Eu estava ligado à essência da figura do Guru e comecei a vivenciá-la dentro de mim em relação a ele. Toda a qualidade da relação continuava a mudar, à medida que eu crescia em sabedoria, que meu coração se abria, que minha entrega ficava mais abrangente. Eu tinha zombado disso, dizendo que adorava a sua forma, até que finalmente compreendi que somente batia a porta para o fato real. Eu estava adorando o ato, e então vira que somente batia a porta, e que, além dele, é dessa maneira que funciona a prática devocional. Fazemos uso do Guru e do amor que ele desperta em nós para nos levar até a entrada. Então, olhamos através dela. E o que vemos lá nos puxa mais e mais. A devoção como método nos leva de volta para a parte mais interna de nós mesmos, de volta ao não formado, mas atenua as escoras para nós. Práticas como o sacrifício ou a renúncia, que podem parecer realmente difíceis se vocês chegam a elas sob o modo rajásico, do eu posso fazer isso,
tornam-se incrivelmente fáceis na presença do amor. Certamente vocês a seguirão. Novamente, é como algo que vemos em uma relação poderosa de amor, onde vocês se preocupam mais com o ser amado do que consigo mesmos. O seu alimento favorito é trazido à mesa e a sua principal preocupação é que a outra pessoa receba o suficiente dele, mesmo que isso signifique que não sobrará nada para você. Vocês se sentem preenchidos com o fato da outra pessoa se alimentar e o que vivenciam quando se tornam pais. Alguém diz: você está fazendo demais pela criança, está se sacrificando por ela. Mas para vocês não soa como um sacrifício, mas como uma alegria. E o mesmo que acontece com as práticas. As austeridades, feitas com um coração seco, são pesadas. Mas quando realizadas com amor, vocês dizem: oh, sim, farei isso pelo meu amado. Desistirei daquilo porque isso me deixará mais perto dele. Quando estão ansiosos para ficar mais próximos do ser amado, não conseguem desistir das coisas com a rapidez suficiente. Isso está no caminho. Não quero mais nada com isso. É dessa maneira que funciona o Bhakti Yoga. É o yoga do coração. O yoga da abertura amorosa para Deus. E utiliza todas as nossas emoções para nos manter trabalhando sobre a matéria que finalmente nos levará até Brahman. Deve ter ficado claro, assim espero, que o amor do qual estamos falando aqui não é o amor romântico. Não se trata do nível amo fulano porque ele tem uma grande personalidade. É uma espécie diferente de amor. É o local do amor onde vocês encontram os outros no âmago de seus corações. É o que é chamado de amor consciente, ou amor de Cristo, ou amor ágape. É o tipo de amor que, como o sol, brilha sobre tudo, seja amável ou não. Não se detém para julgar se ele pode amar este ou aquele ser. Simplesmente ama tudo sem julgar. C.S. Lewis, em Perelandra, transmite o espírito desse amor. Ele diz: amem-me, meus irmãos, pois sou infinitamente supérfluo, e o seu amor será como o dele, referindo-se a Deus. Não nascido nem da sua necessidade e nem do meu merecimento, mas somente da generosidade altruísta. Quando um ser se torna amor, tudo que essa pessoa toca se torna amor. Tudo repousa dentro da aura do amor. Meher Baba descreveu uma das qualidades desse tipo de amor quando disse: o amor deve brotar espontaneamente do interior. Não é de forma alguma receptivo a qualquer força interior ou exterior. Amor e coerção nunca caminham juntos. Mas embora o amor não possa ser forçado sobre ninguém, ele pode ser despertado através do próprio amor. O amor é essencialmente autocomunicativo. Aqueles que não o têm o captam daqueles que o possuem. O amor verdadeiro é inconquistável e irresistível, e permanece amealhando o poder e espalhando-o até que finalmente transforma a todos que ele toca. O comentário de Meher Baba, de que o amor não é receptivo a qualquer tipo de coerção, é verdadeiro até para os níveis mais sutis, as pequenas coerções psicológicas. Mesmo quando surge da melhor das intenções, a coerção não funciona. Digamos que eu esteja sentado junto com alguém e sinta que o coração daquela pessoa está fechado. O que gostaria de dizer é: abra o seu coração. Você precisa amar mais. Mas eu sei que não serei ouvido. Então, me volto para a manipulação e digo: conte-me sobre esse fato na sua vida.
Como você se sentiu com isso? Induzindo-a pela emoção, estou sutilmente tentando coagir aquela pessoa a abrir seu coração. E naturalmente não funciona. Então, após algum tempo, desisto. Paro de ficar tentando e me desligo da pessoa. Continuo simplesmente ali com ela, vertendo amor. Ela poderá dizer: bem, continuo sem sentir nada. Mas então se levanta para ir embora e pergunta: posso lhe dar um abraço? Por que você quer me abraçar se não sente nada? Não sei, só quero um abraço. Quando as pessoas me dizem: não sinto nenhum amor, não sinto nada disso que você está dizendo, lembro da citação de Thomas Merton em Seeds of Contemplation. A oração e o amor são aprendidos na hora em que orar se torna impossível e o coração virou uma pedra. É somente quando o nosso desespero atinge o fundo do poço que ocorre a oportunidade para o coração se abrir. Então, se alguém me diz: eu não sinto nada, eu estou morto por dentro, esse, para mim, é o momento crítico. E um momento em que existe a possibilidade de ocorrer a abertura do coração. Mas isso só funciona quando o desespero é muito grande. Algumas vezes observo que é a maneira da pessoa ainda tentar pensar em uma saída. Então, geralmente aconselho: vá e sofra mais um pouco, e volte daqui a um ano. Você ainda não sofreu o suficiente. Com frequência as pessoas não acham que seja um conselho compassivo, mas é porque é muito difícil para nós ouvirmos a verdade sobre esse assunto, que o sofrimento é uma dádiva. O sofrimento nasce do sentimento de que os nossos corações estão fechados, e isso finalmente os abrirá. A razão nunca nos permitirá compreender isso. Quando saímos dos nossos problemas, das nossas tristezas, das nossas dificuldades, que todos nós temos, é difícil ouvirmos que tudo isso é uma dádiva que nos foi concedida. Parece excesso de otimismo, ou algo semelhante. É somente no espaço destinado ao amor integral e à fé e confiança que ele começa a fazer algum sentido para nós. Maharaj disse: eu amo o sofrimento. Ele me traz para perto de Deus. Você consegue jnana, sabedoria, através do sofrimento. Você fica sozinho com Deus quando está doente. Você chama por Deus quando sofre. A devoção nos leva para o lugar onde podemos abraçar o sofrimento dessa maneira, porque o nosso amor é muito forte. Deverás amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a sua força. Diz a Bíblia. Considerem. Essa ideia pode ter realmente algum significado? Seria possível falar alguma coisa real, algo que está realmente ali, para que eu me abra, amar a Deus com todo o meu coração, alma e força? A história do yoga devocional é rica de exemplos do amor mais intenso. Exemplos de seres para quem o amor se tornou esmagadoramente poderoso. Em Isaías, a Bíblia fala daqueles que estão bêbados, mas não pelo vinho. Eles cambaleiam, mas não pela bebida forte. Existem seres como estes na Índia. Seres que estão completamente perdidos no amor, totalmente bêbados de amor. São chamados de mastes, ou intoxicados de Deus. Nesse país aqui, pessoas como essa seriam provavelmente
consideradas psicóticas e enviadas para hospitais de doentes mentais. Contudo, existe uma diferença entre psicose e intoxicação por Deus. Os mastes não estão no mundo, mas são estimulados por ele devido às suas ansiedades, como agem os psicóticos. De certa forma, os mastes não estão mais no mundo. Seu quinto chakra está totalmente aberto, e eles são inundados pela experiência com Deus. Voltam-se para dentro na direção de Deus e pouco se importam com seus corpos ou com o seu papel no cenário social. Tudo isso desmoronou. Por isso, eles não conseguem mais segurar o seu cenário. Na Índia, compreende-se que pessoas como os mastes estão passando por uma transformação espiritual. Meher Baba costumava sair e banhar os mastes. Construía locais para eles ficarem e cuidava deles nos ashrams. Ninguém queria ficar perto deles porque eram muito loucos, agitados e rebeldes. Quando as pessoas passam por estágios como este, com frequência é inconveniente tê-las por perto. Dizemos, essa pessoa é muito neurótica, prefiro que ela fique longe. Mas junto com a nossa tranquilidade, surge um tipo diferente de reconhecimento e admiramos o fato de que a pessoa possa estar atravessando algum tipo de despertar espiritual muito profundo e que deve ser tratada com muito amor e compaixão. Ramakrishna tinha esse tipo de amor intenso devocional. Ele disse, chore junto ao Senhor com um coração desejoso e compassivo, e então você o verá. As pessoas derramam um vaso de lágrimas por sua esposa e filhos e verteriam uma corrente de lágrimas pelo dinheiro. Mas quem clama pelo Senhor? Pense nos motivos pelos quais vocês choraram em suas vidas. Foi quando alguém os derrotou? Quando perderam alguma coisa? Quando foram feitos de tolo? Independentemente do motivo, provavelmente não foi porque não estavam suficientemente próximos de Deus. Quando vocês clamam por Deus com o mesmo tipo de anseio desesperado, então vocês o verão. Existe uma bela devota de Deus, uma santa do século XVI, nascida no Rajastão. Seu nome era Mirabai, e ela cantava a sua devoção, e criou canções de amor bhakti incríveis. Eis um dos exemplos de um dos seus poemas. Ó negros abutres, comam tudo dessa carne, porém de modo discriminado. Deixem esses dois olhos, pois eles ainda esperam ver o Senhor. Ó negros abutres, tomem também esses olhos e leve-nos à sua presença, para somente fazer deles uma oferenda ao Senhor antes que os devorem. Este é certamente um tipo intenso de amor. Na verdade, se vocês o observarem com os olhos de uma pessoa astuta e insensível, o poema parecerá absolutamente grotesco. Mas se puderem imaginar algo onde nada mais importa, nada mais, então poderão vivenciar o que Mirabai está exaltando. O corpo não significa nada, somente o amor, somente o amor. Tulsidas foi um poeta hindu que viveu em Benares, Varanasi, no final do século XVI. Era um grande devoto de Rama e escreveu um tipo de versão folclórica do Ramayana chamada Ramacharitamānasa. É um amor bhakti total e cristalino. Para somente lhes dar uma ideia de como Tulsidas estava imerso em amor, aqui ele fala do seu bem-amado Rama. Eu adoro o Senhor do Universo, que usa o nome de Rama, o chefe da linhagem Rago e a joia da coroa dos reis, fonte de compaixão,
que dispersa os pecados, que aparece sob a forma humana nesta Maia, sua potência ilusória, maior de todos os deuses, doador da paz suprema sob a forma da beatitude final, plácida, eterna, além dos meios comuns da cognição, imaculado e todo permeante. Não existe outro anseio em meu coração, ó Senhor dos ragos. Conceda-me a intensa devoção a seus pés, ó joia da coroa, e liberte a minha mente das faltas. Vocês podem sentir o tipo da sua relação com Deus. Somente amor, devoção e gozo. Um derramamento esmagador de amor. O objetivo de todas as práticas Bhakti é acender esse tipo de amor e depois direcioná-lo para Deus ou para o Guru. É possível conectá-lo a algum tipo de conceito de ser supremo. O Senhor Deus Jeová, ou Purushatma, ou Krishna, ou Rama, ou encontrar alguma forma no plano físico para amar. Alguém para usar como uma entrada e, finalmente, através do amor, ir além. Qualquer que seja a forma, abrimos o nosso coração para ela. Costumamos cantar, orar, entoar cânticos, lembrar. Usamos todas e qualquer prática de devoção Bhakti para incensar a intensidade do nosso amor por aquele ser que despertou o nosso coração. Guru Kripa, ou o método do Guru, é uma forma de prática Bhakti, é a forma específica de Bhakti que focaliza o Guru e na dádiva do Guru ou na bênção do Guru. É o método que eu pessoalmente sigo, embora seja considerado bem estranho no Ocidente. Nós ocidentais, geralmente, não assumimos bem a ideia dos gurus. Alguns anos atrás me pediram que fizesse a revisão de um livro de um casal de cientistas sociais americanos que tinham escrito sobre fenômenos primitivos. Nesse contexto, eles discutiram sobre o guru. Nesta frase, eles me perderam. O guru é uma figura autoritária, real ou imaginária, cuja função básica parece ser representar uma sanção cultural para uma atividade, pretendida ou desejada, e que, com a sua presença, ele ajuda a concretizar. Acho que isso é o máximo que o intelecto pode compreender sobre o guru, porque é assim que o guru parece ser visto de fora. E essa é precisamente a limitação de uma visão objetiva do guru, porque a relação com o guru é totalmente um assunto interno e não está, de forma alguma, ligada a esse tipo de processo intelectualizado. A essência de relação com o guru é o amor. O guru é um ser que desperta um amor incrível em nós e depois utiliza esse nosso amor para nos despertar para a ilusão da dualidade. A relação entre o guru e o discípulo foi belamente descrita por Ramana Maharishi, e veja como se consegue aprender com essa mensagem. É como um elefante despertando após ter visto um leão em um sonho. O elefante está adormecido e, em seu sonho, aparece um leão, que sacode o elefante e o acorda. Ramana Maharishi prossegue. Assim como o aparecimento do leão no sonho é suficiente para despertar o elefante, também a visão da dádiva do mestre é suficiente para acordar o devoto do sono da ignorância para o conhecimento do real. Notem as implicações disso. O guru, como uma entidade separada, existe somente dentro da ilusão do separatismo, dentro do sonho. No momento em que o método do guru funciona, ele o desperta e cessa de ser qualquer coisa.
possui um mecanismo automático de autodestruição. Vocês o utilizam até que ele abra em vocês um caminho determinado, e então vocês vêm através desse caminho e o liberam. O guru se torna irrelevante. Mencionei a maneira como o meu relacionamento com o meu próprio guru se tornou cada vez menos enraizado no dualismo com o passar do tempo. Em algum momento, após o meu primeiro encontro com Maharaj, eu estava sentado do outro lado do pátio, de frente dele, e pensei comigo mesmo: o que estou fazendo aqui? Aquele corpo, sentado do outro lado, não me diz nada. Nesse momento, Maharaj chamou um senhor e disse alguma coisa para ele. E o homem veio correndo até mim e tocou os meus pés. E perguntei a ele: por que fez isso? O Maharaj me disse: vá e toque os pés de Ram Das. Ele e eu nos entendemos perfeitamente. Bem, no momento em que pensei, esse cara envolto no cobertor não é nada, Maharaj respondeu dizendo: muito bem, você entendeu tudo. Continue, continue. Nada disso denigre nem um pouco o incrível amor que sinto por Maharaj. Uma vez iniciado o despertar, vocês não podem fazer mais nada, a não ser sentir um amor profundo por todos os seres que o auxiliaram ao longo do caminho. Mas a minha necessidade neurótica de amor tinha diminuído, substituída por um tipo de amor consciente, presente, no qual a cada vez que eu os amo, estou amando Maharaj, porque ele é todos e é tudo. Quando falo sobre Maharaj, alguém geralmente me pergunta: como posso saber se alguém é o meu guru? Como saberei quando o encontrar? Alguém fez essa pergunta a Maharaj e ele respondeu: você sente que ele pode preenchê-lo em todos os aspectos espiritualmente? Sente que ele pode libertá-lo de todos os desejos e apegos? Sente que ele pode conduzi-lo à liberação final? Quando sentir todas essas coisas, você deve ter encontrado seu guru. Acho que a minha resposta resumida para essa pergunta é: se você não tem certeza, não é ele. Quando é, não existe dúvida. Vocês não podem decidir intelectualmente. Bem, essa pessoa preenche os meus requisitos sobre um guru, portanto eu a escolho. O verdadeiro guru sempre supera todas as suas expectativas. Vocês podem decidir: esse sujeito é inferior, eu não tenho nada a ver com ele. Invariavelmente, esse deve ser o seu guru. A outra pergunta que a pessoa costuma fazer é: isso significa que preciso de um guru para chegar a Deus? Bem, certamente é muito útil ter um mestre externo para te ajudar a trabalhar o seu material. Mas o guru, que acena acima de tudo, é Deus, guru, o ser. Vocês poderão encontrar o seu caminho relacionando-se diretamente com Deus, ou através de um guru, ou mergulhando fundo no seu ser. Maharaj disse: o guru não é externo. Não é necessário que você encontre o seu guru no plano físico. Se um guru se apresentar a você, que maravilha! Caso contrário, esse não é o seu caminho e vocês precisarão tomar por uma outra via. Embora talvez seja dado a somente alguns de vocês o caminho do Guru Kripa, isso não significa que não encontrem gurus ao longo do caminho. Os hindus fazem uma distinção entre o que é chamado de o Paguru e o Satguru. Um Satguru é aquele sobre o qual temos falado aqui como guru. É aquele que é a passagem. O Satguru pode assumir várias formas, mas finalmente ele é somente o uno. Contudo, ao longo do caminho, surgem os Upagurus.
Eles são ensinamentos para nós. São como indicadores ao longo do caminho que anunciam: sigam este caminho, tomem aquele atalho. Na verdade, eu acho muito mais produtivo considerar esses seres dessa forma, como ensinamentos mais do que mestres. Dessa maneira, podemos colher um ensinamento aqui, outro ali, em vez de parar para decidir: esse é realmente o meu mestre? A viagem em sua totalidade nos leva a assumir o grande compromisso e depois nos sentamos para julgar e comparar e nos preocupamos se fizemos a escolha certa. Nada da análise intelectual é producente para fazer brotar os fluidos de Bhakti. Quanto mais a nossa sabedoria interior se desenvolve, mais constatamos que não somos deixados sozinhos para lidar com a nossa situação. Procuramos em torno e vemos que estamos sendo guiados e protegidos. Mesmo quando pensamos que estamos fazendo tudo sozinhos, esses seres nos estimulam ao longo da caminhada. Além de Satgurus e de Upagurus no plano físico, existem os guias astrais, seres em todos os outros planos. Estamos sentados em meio a todos os vários níveis de realidade relativa, com seres físicos e seres astrais nos auxiliando de várias maneiras. Estamos rodeados por uma trama de promotores do bem que nos ajudam a nos libertar. Monte Análogo, de René Dalman, é uma adorável metáfora sobre a escada da montanha da existência. Primeiro, os viajantes precisam deduzir a existência da montanha e depois precisam imaginar como chegar lá. Finalmente começam a subir a montanha e o narrador diz: pelos nossos cálculos, sem pensar em outra coisa, pelos nossos desejos, abandonando qualquer esperança, pelos nossos esforços, renunciando aos confortos do corpo, conseguimos entrar nesse mundo novo. Ou assim nos parece. Porém, aprendemos mais tarde que se fomos capazes de nos aproximar do Monte Análogo, é porque as portas invisíveis desse país invisível se abriram para nós por aqueles que os guardam. Aqueles que nos veem, embora nós não possamos vê-los, abrindo as portas para nós, respondendo aos nossos cálculos pueris, aos nossos desejos instáveis e aos nossos esforços inábeis com uma recepção generosa. Então, embora um guru externo não seja necessário, presumindo-se que alguém o tenha, o que fazer com ele ou ela? Isso é, o que é a prática do Guru Kripa? Para começar, eu sugeriria que toda a essência do relacionamento entre um guru e um devoto é um sentido de confiança completa, absoluta. Você confia que tudo que o guru fizer será para o seu bem. Sei que isso pode fazer surgir algum desconforto. Trazendo à lembrança imagens de Jim Jones e da Coolidge, mas a verdade é que somente essa qualidade de abertura absoluta e confiável nos permite receber a transmissão de um outro ser. Foi o meu amor por Maharaj e, através desse amor, a minha total abertura para ele, que permitiu que as bênçãos chegassem. É como se a dádiva fluísse em um fluxo contínuo e quando a pessoa se abre em amor, ela chega. No momento em que você se abre, ela verte sobre você.